A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, nós estamos chegando com grande alegria para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz, ele é um programa da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, número 260, bem aqui no centro de Sidrolândia. Nós estamos aguardando a visita de todos vocês, você e de toda a sua família. Agora, às 9 horas da manhã, nós temos um estudo da Palavra de Deus e também às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, venha, traga toda a sua família, toma uma decisão, diz o seguinte: de hoje em diante eu vou conhecer a verdade. Traga a sua Bíblia, traga toda a sua família, vamos sentar em torno da Palavra de Deus e vamos ouvir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus, uma graça tão maravilhosa. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 10. 1 Coríntios 15, 10, assim diz as Escrituras Sagradas. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora vamos abrir em Efésios capítulo 2, o versículo 8. Efésios 2, 8, assim diz a palavra de Deus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, te damos graças por esta manhã tão preciosa, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado também pela noite de descanso. E nesse momento, Pai, nós te pedimos para que Tu abençoe todos aqueles que estão nos escutando, ouvindo esta mensagem, essa ministração. Teu maravilhoso Espírito, faça-os eles entenderem, compreenderem sobre a Tua graça. Pai Santo, toque em cada vida, toque em cada coração e os abençoe com a Sua palavra. E a nossa oração em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. Amém. Queridos, você sabe o que é graça? Graça, ele é um favor imerecido. É Deus favorecendo a quem não merece. Porque eu e você, por causa do pecado com que todos nós nascemos, mereceríamos ir para o inferno. Mas Jesus Cristo veio a este mundo, e ele veio cheio de graça e de realidade, e removeu o nosso pecado, porque, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que ele tira o meu e o seu pecado? Lá naquela cruz. Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz, quando os soldados levantaram a cruz com ele crucificado, a Bíblia diz que eu e você, e todos aqueles que creram, a palavra fala que ele nos atraiu a si. Fomos colocados no corpo de Cristo, no momento ali da sua crucificação. E quando Jesus Cristo morreu, nós estávamos nele. E pelo fato de nós estarmos nele, quando ele morreu, o pecador também morreu. O pecado que estava dentro de nós foi crucificado, foi morto. Por isso que a palavra fala em Romanos 6,7, aquele que está morto, ou quem morreu, justificado está do pecado. Por isso que não basta ser crente. Você tem que ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura, você precisa nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer.
O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:36, ele diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. Então você tem que crer na sua morte e ressurreição com Cristo para que você possa, de fato, dizer que é um filho de Deus, afirmar que é uma nova criatura, porque é assim que a Bíblia declara. E se nós não crermos como está escrito na palavra de Deus, a nossa crença é uma crença em vão, é uma crença falsa. Por isso que a graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. E por outro lado, ele nos deu o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. O Evangelho é, antes de qualquer coisa, uma expressão da graça de Deus. E não haveria boa notícia do Evangelho sem a primazia da graça. Por quê? Porque toda a obra da salvação, ela começa com a manifestação da graça. Porque desde que o pecado entrou no mundo, a graça, ela iniciou sua missão salvadora. Se não houvesse doença, não haveria médico. Se não houvesse sinistros, os seguros perderiam seu valor. Se não houvesse incêndios, qual a necessidade de bombeiros? Se não houvesse pecado, a graça não teria significado. Agora, uma vez que o pecado se instalou na raça humana, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. Em Romanos, capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, amados, a lei, ela é muito importante, porque a lei, ela serve para demonstrar a gravidade do pecado. E ninguém neste mundo jamais foi salvo pelo cumprimento da lei, porque toda a obra de Deus voltada para a salvação do homem se baseia na graça. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. O apóstolo Paulo, ele vê na graça a causa de sua essência cristã. O que eu sou, sou pela graça. Isto significa que Deus foi quem fez tudo o que diz respeito à minha e à sua experiência espiritual. Porque quando o apóstolo Paulo nasceu de novo, foi pela graça. Se Paulo conseguiu crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador, foi a graça que o levou a crer. Se ele está buscando comunhão com Deus, é a graça que está patrocinando, esta empreitada. Desde que haja evolução em sua vida de santidade, saiba que é a graça que cuida deste progresso. Ele não vê outra alternativa para a sua vida cristã, porque a sua vocação é matéria graciosa. A palavra fala lá em Gálatas 1,15, Paulo está dizendo o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. O chamado de Paulo, e o meu e o seu, é pela graça. Por isso que eu entendo que ninguém pode ser salvo sem que Deus o chame pela sua graça. Também, por outro lado, a vivificação miraculosa de um regenerado antecede qualquer movimento de sua parte. Queridos, lembra que Jesus Cristo disse para aquela menina, levanta. Foi o que Jesus disse à afinada filha de Jairo. A palavra graciosa de Jesus primeiro deu vida à jovem e depois causou a ação de levantar-se. Por isso que defunto não pode se levantar. A menina, ela foi vivificada ou ressuscitada antes de reagir à ordem de Jesus. Irmãos, a vocação celestial é primeiramente uma regeneração monergística, ou seja, um trabalho único de Deus na vida de todos aqueles que estão mortos em delitos e pecados.
ninguém pode se gerar. Também ninguém pode se regenerar. Se fomos gerados, isto dependeu de nossos pais. Agora, se fomos regenerados, nascidos de novo, isto foi obra exclusiva de Deus. Não há autogeração, nem autorregeneração. Porque no rigor mortis, nós precisamos ser ressuscitados da morte pelo poder soberano da graça de Cristo. Homens mortos espiritualmente não podem decidir sem a intervenção sobrenatural da graça de Deus. Não foi eu e você que iniciamos o processo da salvação. Porque está escrito em Romanos 3, versículo 11, que não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Então, se não há quem busque a Deus, nós podemos crer que foi Deus quem graciosamente nos buscou na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência deste fato. Se Deus não nos vivificar, não nos dar vida, primeiro, o que vai acontecer? Primeiro, e não inclinar também o nosso coração para Ele, jamais nós vamos buscá-lo. Alguém já disse que se Deus não escolhesse alguns homens sem quaisquer condições, ninguém jamais o escolheria sob quaisquer condições. Irmãos, isso é muito sério. Por isso que o pecado nos faz pessoas autônomas. Agora, se Deus não nos eleger, nós jamais o escolheremos. O homem não se converte porque deseja, mas deseja converter-se porque Deus, em sua graça, o alcançou primeiro. Tudo que somos na vida cristã é resultado da soberana graça de Deus. Aquele reformador, Martim Lutero, ele enfatizava o seguinte: os salvos são escolhidos não por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. Queridos, pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem de mim, de você, vem dele, vem dele. Amados, toda a obra de salvação foi feita através da pessoa de Cristo. Porque depois de mostrar que a sua vida cristã era uma consequência da graça de Deus, o apóstolo Paulo passa a demonstrar que o seu ministério era um resultado eficiente desta mesma graça. Ele foi categórico. O que sou, sou pela graça. Mas também o que faço, faço somente pela graça. O apóstolo Paulo vê o poder operante da graça em sua vida a ponto de pronunciar uma pequena arrogância. Trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, não há graça indolente. É incompatível. É incompatível. Então, pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Cristo foi levado à cruz. E Ele nos atraiu, nos crucificou, nos fez morrer com Ele. Mas ao terceiro dia, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quanto é que eu tenho que pagar? Nada. A conta foi paga. O salário do pecado e a morte, Cristo morreu, mas fez eu e você morrer com Ele. Nós estamos livres do pecado, da morte do diabo e também da lei, porque o fim da lei é Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, isto é gracioso. Tudo foi feito pela graça do começo ao fim. Creia na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.